Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero lhes comunicar uma reflexão no livro Evangelho escreveu São Mateus, capítulo de número 25, o versículo de número 14. Está escrito: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos negociou, ficou com 10. Da mesmo modo, o que recebeu 2 ficou com 4. Mas o que recebera 1, ele abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou a conta com eles. Meus amados irmãos, com toda a singeleza do nosso coração, nós externando a nossa gratidão, e quando nós deparamos com as páginas sagradas do livro da Bíblia, nós se emocionamos. Nós bem sabemos que a Bíblia, ela é a fonte de inspiração dos fortes, ela é o bálsamo suavidade dos que sofrem, e ela é a companheira daqueles que buscam a Deus. A Bíblia sem Cristo é como um mar sem peixe. A Bíblia sem Cristo é como um jardim sem flores. A Bíblia sem Cristo é como um céu sem estrela. Porque Cristo e a Bíblia, ela se completa. A Bíblia é a palavra escrita, mas Jesus é a palavra viva. Quando nós encontramos esse texto, nós encontramos que o seu Senhor chamou os seus servos e partiu para uma terra e entregou na mão dele 5 para 1. Entregou na mão do outro 2. Entregou na mão do outro 1. Nós bem sabemos que os números da Bíblia, eles revelam a sabedoria e também revela a perfeição, cada um nos seus detalhes. Quando nós encontramos o número 1 na Bíblia, o número 1 fala da unidade, fala do começo de todas as coisas, fala das primícias de Deus para com seu povo e também para com a sua igreja. É por isso que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, que há só um Deus, só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só um Senhor, porque ele é a causa de todos. O número 1. O seu Senhor entregou 1 talento. Para outro ele entregou 2. 2 na Bíblia fala da divisão, fala do contraste, da dependência, fala do amor, fala da dualidade, fala de 2 no corpo. Por exemplo, nós temos 2 orelhas, nós temos 2 olhos, nós temos 2 mãos, nós também temos 2 pés. E é bem verdade entender que Jesus, quando enviou seus discípulos, enviou de 2 em 2. É bem verdade compreender que Jesus disse que não andarão 2 juntos se não tiver de acordo comum. É bem verdade saber que é melhor 2, diz a Bíblia, do que 1, porque se um cair, o outro também levanta. E o interessante, 1 para 1, 2 para outro e 5 para o outro. 5, o número 5 na Bíblia revela a graça de Deus, revela a graça de Deus protegendo o seu povo. E é bem interessante saber quando nós encontramos que o número 5 ele revela a graça de Deus diante do seu povo e também revela a lei divina que foi entregue
a Moisés, visto que em João, no capítulo de número 1, verso 16 e 17, a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós lemos, Davi, ele se deleitava nos seus salmos, e o que me chama a atenção, os deleites de Davi só encontrava-se no Pentateuco, que também são cinco, e isso mostra uma realidade que o povo de Israel, as tribos de Israel, cada um deles oferecia 5 carneiros, 5 bode e também 5 cordeiro. Moisés, ele registrou isso lá em Números, no capítulo de número 7 e no versículo de número 35. Meus irmãos, e nós encontramos essa realeza que Jesus, ele vai ajustar a conta comigo e vai ajustar a conta contigo. Ele te entregou um dom, ele te entregou um talento, ele te entregou nas tuas mãos, e a Bíblia diz: o que vier nas tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força. Granjeia com o que tu tem. Deus, ele não vai te dar nada se você não tiver capacitado. Ele dá segundo a sua capacidade. E quem capacita o homem? Paulo disse lá em 1 ou 2 Coríntios capítulo 3, não que somos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meu irmão, minha irmã, toma